Always miss the best part of us. The best part of us. Muito bem. Creio que todos nós, consumidores, já passamos pela situação em que, após uma queda ali do nosso celular, do tablet ou outro aparelho eletroeletrônico, tivemos de escolher entre comprar um aparelho novo ou consertar aquele aparelho antigo, pagando quase o mesmo preço de um aparelho novo. Muitos de nós já passaram por essa situação. E alguns de nós tiveram um infortúnio ainda maior, o de ter, por exemplo, trocado uma tela de um aparelho, de um celular, com peça compatível com o original e em uma oficina especializada. Só que depois do uso, veio que o aparelho consertado não funcionava mais igual a antes. Ou aparecia um sinal de erro, ou a identificação facial não funcionava mais, ou o touch do aparelho estava prejudicado. Esses problemas ocorrem porque são planejados para ocorrer por determinadas marcas fabricantes. É o chamado parts pairing. E para proteger os consumidores contra esses problemas, a União Europeia aprovou uma legislação que obriga todas as fabricantes a permitirem o reparo dos aparelhos com peças não originais, mas compatíveis, em oficinas de livre escolha dos consumidores, mas por preços justos e com funcionamento total. Nos Estados Unidos e em vários países já foram aprovadas legislação semelhante. Por exemplo, na França eles foram além. Em uma ação exemplar, a Assembleia Nacional Francesa votou em 2020 a instituição de um índice de classificação de reparabilidade, passando a exigir que os fabricantes de smartphones e laptops informem aos consumidores quão reparáveis são os seus produtos. No Brasil, ainda não temos o direito à reparabilidade, mesmo sendo um dos 5 países com maior número de smartphones, por exemplo. Pior ainda, a esmagadora maioria dos brasileiros jamais ouviu falar em direito ao reparo. E assim, a Euroconsumers Brasil resolveu trabalhar essa questão em 2 etapas. Uma campanha massiva, contando aos consumidores brasileiros que esse direito já existe em outros países, e incentivando-os a, junto conosco, exigi-lo também aqui no Brasil. Então aí tem as peças dessa campanha da Euroconsumers, da Proteste Euroconsumers. E também a Proteste Euroconsumers Brasil lançou uma pesquisa inédita. Direito de reparo, acesso e barreiras para o consumidor. Isso abordando os principais desafios que os consumidores enfrentam para consertar os seus produtos eletroeletrônicos. Afinal, por que devemos ser tratados como consumidores de segunda classe, pagando os altíssimos preços que pagamos por nossos aparelhos? O Edmar Baixa mesmo comentou no painel anterior, justamente essa questão, que nós pagamos caro pelos aparelhos, pelos itens que a gente tem aqui no Brasil. E essa campanha ela já está acontecendo. E a partir do ano que vem, munidos de milhares de assinaturas, nós vamos intensificar o advocacy junto ao Congresso Nacional, onde já tramita um projeto de lei de autoria do senador Ciro Nogueira, incluindo o direito ao reparo no Código de Defesa do Consumidor. E para discutir esse tema muito relevante para o dia a dia dos consumidores brasileiros, eu gostaria de convidar ao palco novamente Vitor Hugo do Amaral Ferreira, diretor do Departamento de Defesa e Proteção ao Consumidor da Senacom, do Ministério da Justiça. Obrigado novamente, por favor. Daniel Arbix, diretor jurídico do Google. E também o Rogério de Melo Gonçalves, coordenador da assessoria legislativa do gabinete do senador Ciro Nogueira. Tradicionalmente, nós incorporamos institutos do direito europeu, especialmente do direito francês, do direito português e do direito alemão. Mas isso por uma questão de tradição, de sistema jurídico. Nós somos da mesma família romano-germânica, do direito escrito, então, culturalmente, ao longo dos anos, nós fomos incorporando institutos de sistemas do direito filiados à mesma família, ao mesmo mundo. A questão é que nem sempre ao fazer isso nós estamos trazendo as melhores práticas. Do ponto de vista cultural, em matéria de direito do consumidor, é complicado você trazer legislação europeia para o Brasil, porque os hábitos de consumo dos europeus são muito diferentes dos nossos. Como você disse na introdução, na apresentação do nosso seminário, nós estamos muito mais próximos em termos de consumo dos americanos.
E há ainda essa perspectiva de que o modelo americano de direito não se adapta, não serve, não pode servir de inspiração para nós, mas culturalmente nós somos muito mais próximos quanto a hábitos de consumo dos americanos do que dos europeus. Especificamente nisso, o senador Ciro nos pediu, olha, o que for possível, o que houver de melhor prática, de melhor experiência em matéria de direito do consumidor na legislação estrangeira, vamos trazer para cá e vamos tropicalizar. Nós fomos em busca do que estava sendo discutido no Conselho Europeu, na União Europeia e também nos Estados Unidos. E o nosso projeto, o projeto 905-2024, ele teve a felicidade, inclusive, de ser apresentado antes da diretiva 1799 de 2024 da União Europeia. Ele precede, portanto, o que há de mais moderno na União Europeia. Nós estamos adiante deles, portanto. E um pouco depois das discussões travadas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há uma discussão sobre o tema, porque reparabilidade, para a grande maioria das empresas americanas, fere ou afeta o direito à propriedade intelectual e o direito autoral das indústrias. E o grande case, a gente sempre se lembra, em matéria de reparabilidade e também do pair repairing, a gente se lembra sempre dos celulares. Tá? É a extensão do nosso corpo. Mas o principal case que tornou esse tema discutido nos Estados Unidos é das cadeiras de rodas motorizadas. É um item bastante difundido nos Estados Unidos e de custosa reparação, e os proprietários dessas cadeiras estavam ingressando no judiciário norte-americano para buscar obter o direito de terem reparadas as suas cadeiras de roda motorizadas com peças sobressalentes que não fossem as fornecidas pelos construtores. E esse case, pela relevância, porque a gente está tratando de uma população extremamente vulnerável, acabou ganhando vulto e ganhando musculatura. Hoje, nos Estados Unidos, são 7 estados, se os números que eu tenho não estão defasados, que têm legislação sobre reparabilidade, garantindo a reparabilidade, e outros 30 estão gestando esse direito. E em âmbito federal são 3 propostas muito interessantes também tratando do tema. A dificuldade para a gente, quando a gente traz matéria de direito do consumidor para o nosso ordenamento jurídico, é uma questão de cultura judicial. Nos Estados Unidos, litigar é fácil, mas é muito custoso, é muito caro. Então as pessoas pensam 2 vezes antes de ingressar no judiciário americano, porque a derrota custa muito caro. Tanto que no processo civil deles, eles são uma fase pré-judicial, que é um trial, em que você ainda pode decidir se você faz acordo, se você ingressa realmente, porque o custo é muito alto. No Brasil é muito fácil, é muito barato litigar. Por conta disso, todo mundo costuma incorrer em aventuras judiciais pelo fato de ser muito barato. Juizado especial, tudo isso. Exato, é realmente muito barato. O nosso direito de ação, constitucionalmente, ele é desvinculado do direito material. Então você pode ingressar no judiciário mesmo sem ter certeza de que você tem algum direito. E se você é condenado, o custo para isso é muito baixo. Quando o Código de Defesa do Consumidor foi editado em 1990, como você lembrou, nós precisamos afirmá-lo, inclusive judicialmente. Por isso que o nosso Código de Defesa do Consumidor, muito importante, mas ele dependeu, durante muitos anos, de ser confirmado judicialmente. Nós não estamos mais nessa etapa. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor maduro, uma sociedade consumerista madura, mas agora, quando nós estamos tratando de reparabilidade, eu penso que nós vamos ter que retroceder, talvez, aos anos 90, porque nós estamos trazendo um instituto novo que vai precisar, assim como um dia o direito de o consumidor devolver o produto comprado pela internet, de que ele não tenha gostado, no prazo de 7 dias, se ele não gostou. E isso um dia precisou ser discutido, até que esse direito tenha sido afirmado. Quanto à reparabilidade, nós vamos precisar, talvez, voltar a esse estágio, até que as empresas, porque muitas delas, especialmente uma das maiores, das mais cobiçadas empresas de aparelhos de telefonia celular, eu diria que ele é a mais resistente à reparabilidade. Então, como é que nós vamos forçar isso? Como é que vai se dar esse diálogo com o setor produtivo? Eu imagino que seja como se deu 34 anos atrás, com a edição do Código de Defesa do Consumidor, por meio do Law Enforcement. A gente vai ter que forçar mesmo
o cumprimento da norma. Eu diria que esse projeto ele tem uma rara felicidade de quando nós olhamos para o artigo 170 e todos os princípios que estão ali, são 9 princípios no artigo 170 da Constituição, de esse projeto articular quase todos eles. Ele articula a defesa do consumidor, a liberdade econômica, a livre iniciativa, a função social da propriedade, o meio ambiente, o favorecimento às empresas de pequeno porte em relação às empresas de maior porte, e eu diria até a redução de desigualdades regionais, sociais e a própria propriedade privada. Esse projeto tem essa felicidade de articular quase todos esses princípios. Em matéria de meio ambiente, por exemplo, não temos dados ainda fechados de 2023, mas um fórum internacional que calcula a quantidade de lixo eletrônico produzido no mundo estima que em 2022 tenham sido 5 bilhões de celulares descartados. 5 bilhões. E se você pega países como o Brasil, países da África, países em desenvolvimento, em que o descarte do lixo eletrônico se dá junto com o descarte do lixo comum, a gente tem um problema ambiental seríssimo. Esse projeto ele concorre para a efetivação desse princípio. No Brasil, os números que nós temos também são números estimados, de que nós produzamos anualmente 2,5 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, sendo que desse total apenas 3% nós consigamos reciclar. Muito porque também não conseguimos fazer a coleta seletiva. Voltando a falar dos Estados Unidos, e para falar da relevância do direito ao reparo, tem um ato que está sendo gestado, está na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, que é o Agricultural Right to Repair Act, que é para conceder efetivamente o direito à reparabilidade para os produtores de máquinas e implementos agrícolas. A estimativa de um fórum de diversos grupos que acompanham o direito à reparabilidade nos estados é de que isso represente para o agronegócio americano uma economia de 4,6 bilhões de dólares por ano, caso os produtores possam reparar as suas próprias máquinas, ter acesso à informação, conteúdo, peças sobressalentes e um mercado secundário que faça esse tipo de reparo, não tendo, portanto, que recorrer apenas aos chamados serviços autorizados. Além de uma economia com custo de reparação, eles vão ter também uma eficiência maior no próprio plantio e na própria colheita, porque eles não vão precisar aguardar que o serviço, que é dispendioso, tanto aqui quanto lá, que esse serviço de reparação de um trator, de uma colheitadeira seja feito. Eles já vão poder fazer isso, os grandes produtores, no seu próprio celeiro. Então, a gente pensa muito nos celulares, e é importante pensar nisso porque um telefone de ponta, hoje, pegando uma marca muito famosa, eu não estou mencionando marcas, mas a gente pensa em um telefone em torno de 10 mil reais. Isso representa, a compra de um aparelho desse, representa a não compra de diversos itens essenciais de consumo para uma família. Se esse aparelho, quando ele começar a ficar defasado, e o projeto trata muito disso, ele também trata da vedação, obsolescência programada, né? As empresas vão diminuindo a velocidade de banda, a utilização... Atualizações limitadas. Atualizações limitadas para forçar o consumidor a se desfazer desse aparelho e comprar o novo, e o projeto trata disso também. Isso vai permitir que essa pessoa ela pense 2 vezes antes de se desfazer desse aparelho, descartando inclusive de modo incorreto, mantendo esse aparelho por mais tempo e destinando o recurso que iria para a compra de um aparelho novo para um item mais essencial de consumo para a família. As diretrizes básicas foram essas, eu acho que avancei bastante no tema, mas é um tema assim, que nos empolga na assessoria legislativa do senador Ciro Nogueira, como empolga também ao senador. Obrigado. Obrigado. Vitor Hugo, lá na Senacom, você comentou aqui mais cedo na abertura do evento que existem, salvo engano, 37 mil processos, né, um grande número de processos de demandas aí. Eu gostaria que você comentasse a respeito da inclusão desse tema nessas discussões que vocês têm lá na Senacom.
Não eram 37 mil, ainda bem. Ainda bem. Era 3.700. Ah, tá bom. Mas esses são só processos sancionatórios. Tá. Então nós temos, dentro do escopo da secretaria, são 2 diretorias, né? Uma diretoria que está vinculada com a execução, planejamento e acompanhamento de projetos financiados pelo Fundo de Direitos Difusos, e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que é o DPDC, a qual eu sou diretor, e o DPDC é mais antigo que a própria Senacom, né? Porque ainda quando nós falávamos do Ministério da Justiça com a extinta Secretaria de Direito Econômico, lá nós tínhamos o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Com a criação da Secretaria Nacional do Consumidor, se manteve o departamento e na verdade, o coração, é a raiz da secretaria. Esse departamento ele tem 3 coordenações gerais, e uma delas é a Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado. Então, diferente do que eu falava de processos sancionatórios, na CEGEM, na Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado, todos os projetos de lei que tramitam no Congresso, e às vezes em muitos equívocos para a Senacom se manifestar, mas todo projeto que tem a palavra consumo, consumidor, produto, serviço, passa para que se tenha também um parecer nosso. Tá? E sobre a pauta da Secretaria Nacional do Consumidor, é muito, muito tranquilo apoiar essa iniciativa. Tá? Até porque quando nós falamos, e voltando um pouquinho do que eu mencionava na abertura, quando nós reconhecemos que temos um código que é principiológico, eu gosto por demais do inciso 8º do artigo 4º, que fala do estudo constante das modificações do mercado. Uhum. Então vejam que um código publicado em 1990, que faz a previsão que a gente tenha que ter um estudo constante das modificações do mercado, esse estudo ele tem que ter também um efeito. Né? E o efeito é perceber que a sociedade que nós temos, ela precisa de novas situações que garantam um bem-estar, uma situação de equilíbrio, não equilíbrio só nas relações, mas equilíbrio das relações de consumo. Né? E aqui nós temos um exemplo que me é muito claro. Com a atualização do Código de Defesa do Consumidor em 2021, e é toda uma atualização em torno da prevenção e do tratamento do superendividamento do consumidor, quando nós falamos de um efeito manada da aquisição de produtos, sem falar de necessidade, mas muito vinculado com a questão de uma vulnerabilidade acentuada pelo desejo de acesso àquele produto, né? Podemos aqui fazer uma análise de quantos aparelhos celulares nós temos em gavetas guardadas nas nossas casas, né? Que ainda funcionariam para o serviço, para o produto que eles ali se dispõem, né? Mas se atualiza em função de uma série de outras questões. Mas a atualização do código, ainda que tenha um tema voltado à prevenção e tratamento do superendividamento, que também cruza com essa pauta, mas eu gosto muito de ressaltar que lá está também elencado um novo princípio, que é o princípio da educação ambiental. E aqui nós temos uma questão que perpassa pela ideia de sustentabilidade também. Tá? Quando falamos de tecnologia, e essa representação, essa ideia de vulnerabilidade, esse sentir do consumidor, as nossas razões humanas, elas atuam sempre a partir do momento em que nós, de fato, sentimos na pele aquela situação. Tá? Quando se fala de tecnologia, nós víamos muitas das coisas que estamos encarando agora em filmes de ficção científica. Tá? Ou um desenho animado que nos representava aí algo que era muito futuro e inacessível, nós já estamos à frente daquilo que se fazia. Né? E esse discurso, enquanto era ficção, ele era distante do Vitor, é distante do consumidor, é distante de qualquer um de nós. Agora, quando nós começamos a falar de tecnologia que nos afeta, né, que nos traz uma diversidade de situações positivas e também negativas, eu consigo agora pensar que a necessidade de questionar esse fato. Porque agora eu sinto, ele está aqui, ele me coloca numa situação de vulnerabilidade. E cruzando com a pauta de sustentabilidade
de proteção ao meio ambiente, uma ideia de um consumo responsável, sustentável, nós também ouvimos há muito tempo, né, que nós temos situações no Polo Norte, que tem situações de redução de massa polar e todas as questões que eram discursos longes, estavam distantes, eles não eram nossos. E agora nós conseguimos sentir. E aí, de novo, quando nós sentimos, nós estamos mais dispostos a encarar o tema. Porque não é aceitável, pelo menos eu consigo sentir, ainda mais um gaúcho que sai da umidade do Rio Grande do Sul e vem para o centro-oeste, mas ainda que aqui seja um lugar mais seco, não é razoável que se fique 2 meses em índices de baixa umidade que historicamente não se atingiam. Tá? Da mesma forma como o que nos contavam como lenda, porque ninguém tinha visto, uma enchente que alagasse Porto Alegre da forma que alagou, que fizesse o que aconteceu no Rio Grande do Sul da forma que fez. Né? Que gera vários impactos. Não tem no mundo um precedente de uma pista de aeroporto que tenha ficado submersa. Pistas de aeroporto já foram alagadas, evidentemente, mas não submersas no tempo que aconteceu com Porto Alegre. Então, esses impactos ambientais que eram discursos, ou que eram reais, mas estavam longe, agora, quando nós falamos dessa proximidade, quando eu consigo sentir essa situação, é a hora que nós também temos que dar uma resposta. Quando se fala dessa compreensão de reparabilidade, quando eu penso num direito ao reparo como uma questão, e eu não diria que é uma questão nova, mas é uma readequação da interpretação do próprio Código de Defesa do Consumidor. Porque se nós falarmos de um estudo, de novo, de um estudo constante das modificações do mercado, é essa modificação do mercado que me dá o direito ao reparo. Uhum. E nós precisamos, e aí concordo com a fala que me antecedeu, né, em todos os aspectos, mas em um pontual. Nós precisamos inverter essa lógica de mercado para que o reparo seja também não só uma questão vinculada com uma economia circular, mas também uma economia de cuidado. Né? Não cuidado especificamente daquele sujeito, mas um cuidado do planeta a qual o consumo se realiza. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Daniel, seu ponto de vista, a gente falou aqui dos pontos de vista dos legisladores, né, dessa ideia, como que você vê essa questão? Obrigado, Marcos. Bom dia a todos e todas. Eu queria anotar rapidamente que a gente não tem uma mulher aqui no palco por uma infelicidade de um convite de última hora que não se concretizou, que não tira o brilho dos meus colegas aqui, Rogério, Vitor Hugo, Marcos. E obrigado, Patrícia, Henrique, Euroconsumers, Proteste, pelo convite. Eu sou diretor jurídico do Google e o Android, que é o sistema operacional nos telefones, mas também em tablets, também em carros, uma série de outros equipamentos, ele tem uma abordagem que é de inovação aberta. E aí tem uma premissa fundamental, diferente de outros agentes de mercado, que nos permite, eu acho, colher benefícios em 3 frentes, que eu queria explicar rapidamente. Né? O ecossistema do Android, ele, em primeiro lugar, ele assegura a liberdade das pessoas para escolher, por exemplo, no telefone, quem vai ser a operadora, qual vai ser o equipamento, de que fabricante ela vai comprar. Se ela precisar reparar o telefone, ela pode escolher também aonde ir. Se ela quiser brincar porque o aparelho é dela, no sentido pleno do termo, ela pode, por exemplo, fazer uma modificação de ampliar a memória. Para quem estiver enxergando bem, eu claramente preciso comprar uma capa nova para o celular. Isso também pode ser comprado de uma série de parceiros. E é esse leque amplo de opções, essa liberdade, ela também vai no cerne do sistema operacional. Ele é licenciado como software livre, o que significa que tanto os parceiros empresariais do Google para o Android, quem constrói os equipamentos, quanto os outros agentes nessa cadeia e os indivíduos, as pessoas de carne e osso, podem aprimorar, fazer melhorias nesse telefone. E aí, no nosso dia a dia, a gente faz algumas escolhas que também usufruem dessa liberdade, né? Configurar o telefone, escolher os aplicativos e por aí vai, mas tem na própria
alma, vamos dizer assim, do aparelho, a possibilidade das pessoas irem lá e mudarem o código e definirem como o telefone vai ser trabalhado. Essa liberdade está atrelada aos outros 2 pontos que eu queria ressaltar. O segundo, acho que é super relevante, em particular no Brasil, é da oportunidade econômica. Esse ecossistema que eu descrevi, se a gente olha apenas para o sistema operacional e para os aplicativos, ele no Brasil tem um impacto econômico, a gente mediu isso no ano passado, nos últimos 5 anos, de 380 bilhões de reais, criação de 28 mil empregos diretos, fora os indiretos, fora os outros agentes da cadeia, e essa oportunidade econômica faz com que as empresas de pequeno, médio e grande porte no Brasil inteiro trabalhem em conjunto. Então, o Google e o sistema operacional, o Android, eles nunca estão sozinhos. No fundo, a gente depende e valoriza as parcerias para poder, num país de dimensões continentais, garantir que os nossos produtos sejam acessíveis, que o sistema operacional esteja na mão das pessoas para gerar acesso à educação, inclusão digital e novas oportunidades econômicas que são potencializadas pelas novas tecnologias, se elas estiverem em Bagé, em Três Lagoas ou em Cansanção da Bahia. Só no modelo em que essa oportunidade econômica está descentralizada que a gente colhe o terceiro benefício, na linha do que o Rogério e o Vitor Hugo já iniciaram a falar aqui, que é o ambiental. Porque aí tem a concorrência entre os fabricantes de equipamento que usam esse mesmo sistema operacional. As inovações de software, que alguns são desenvolvidos pelo Google, de novo, alguns por quaisquer pessoas no mundo e vários dos nossos parceiros. E a ênfase na logística reversa descentralizada permitem que a gente cuide melhor do meio ambiente e que, de fato, a economia seja circular e que as pessoas não dependam de uma loja especializada num shopping de uma grande capital do Brasil para conseguir trocar o telefone, consertar o seu telefone ou ingressar no mercado de telefones usados. E acho que talvez o dado mais chocante com o qual a gente se deparou, e quando fui convidado para esse debate, achei fundamental dividir com vocês, é que no Brasil 3,3% do mercado de 81 bilhões de reais de compra e venda de telefones celulares, 3,3% são de aparelhos usados. Em mercados mais maduros, esse número é muito maior. Um exemplo, o mercado americano é 26%. Então tem um espaço aí de 8 vezes para a gente, como um país preocupado com o lixo que mais cresce, que é o lixo eletrônico, com a economia circular, com o meio ambiente, poder não só reduzir, mas também reutilizar e também reciclar melhor, justamente porque a logística reversa, com uma rede de atores de forma descentralizada, pode fazer isso bem melhor, para a gente aproveitar esse mundo na inovação aberta. E aí, de novo, né, a gente não está sozinho no mercado, tem outras empresas que operam em outros modelos, e aí acho que o direito à reparabilidade se faz ainda mais relevante e fundamental para a gente conseguir aproveitar nos formatos diversos, a liberdade, as oportunidades econômicas e a proteção ambiental da qual todos nós precisamos. Legal, obrigado, Daniel. Eu ia até te perguntar do componente da sustentabilidade, mas você já emendou no final e já falou sobre isso. Agora, na abertura, eu comentei aqui a respeito desse projeto que já foi aprovado na França, 2020, né, esse índice de classificação de reparabilidade. Se, no caso, Vitor Hugo, você acha que esse índice existindo aqui no Brasil para os consumidores, uma espécie de índice em várias categorias de produtos, ele facilitaria essa transparência para o consumidor? Como que você avalia isso? Eu vou de novo aos princípios, né? Quando se fala da questão de informação, essa informação clara, precisa e ostensiva, ela permite também um clareamento em relação à interpretação, tá? De uma futura legislação, de uma previsão. Então, quanto melhor trouxermos informações aos consumidores nesse sentido, certamente isso facilita. Agora também tem que sobrepesar que nós temos um código que tem 34 anos, que fala de produtos essenciais e nós não sabemos ainda o que são produtos essenciais, né? E na ausência de uma regulação, na ausência de uma previsão, cai ao Poder Judiciário decidir o que são produtos essenciais, e quando o código fala que produto essencial ele vai ser trocado de forma imediata, mas se eu preciso me reportar a um juiz para que ele diga que aquele produto essencial, a troca já não se deu de forma imediata, né? Então,
são questões operacionais que certamente facilitariam e teriam um benefício aos consumidores, à efetividade, inclusive, da norma. Legal. Rogério, dentro da proposta do senador Ciro Nogueira, como é que vocês entendem essa lei que já foi aplicada lá na França? Poderia até detalhar um pouco mais para a gente qual que é a inspiração do projeto e comentar isso? Obrigado. Sim, esse índice de reparabilidade, nós estamos inclusive discutindo isso na assessoria legislativa para trazer isso para dentro do projeto. Criando uma espécie de selo de reparabilidade, assim como existem os selos de consumo, de eficiência energética para quem vai comprar um refrigerador, por exemplo. O consumidor chega na loja e vê que tem um selo e ele sabe com clareza se aquele refrigerador consome mais ou menos energia. Isso facilita muito no processo de tomada de decisão. A nossa ideia é que esse projeto ele contenha um dispositivo impondo um selo semelhante para um celular, por exemplo, ou mesmo para um automóvel. Estou comprando um automóvel, estou gastando R$100 mil no automóvel. Hoje é o preço de um automóvel relativamente básico. O quanto esse automóvel eu consigo repará-lo fora do serviço autorizado. Comprando um celular de R$10 mil, que a caixa dele contém um selo em que eu saiba o quanto esse celular é reparável fora do serviço autorizado, porque a reparabilidade é acesso à informação, acesso a documentos, acesso a ferramentas para fazer aquele reparo e existência de um mercado secundário de peças compatíveis, que é o pair pairing, que é algo que esse projeto falta isso, eu diria que ele falta isso para estar completo. Ele teria que caminhar em 3 eixos. A reparabilidade, que é o direito do consumidor de reparar isso num serviço secundário, com peças compatíveis, com acesso à informação e documentação para isso. Isso fomenta, inclusive, a criação de um mercado secundário, fortalecendo o artigo 170 da Constituição. Um outro eixo dele é vedar a obsolescência programada, aquilo que você mencionou. O seu aparelho de telefone, de repente, ele não aceita determinado aplicativo, ou ele começa a navegar na internet com velocidade reduzida. Por quê? Porque ele está programado para forçar você a adquirir um aparelho novo. E o terceiro eixo é abrir as plataformas para receberem peças que sejam compatíveis, e isso a gente está gestando na nossa assessoria. A gente tem a possibilidade, o projeto está na CCT, aguardando a designação de relator, e nós faremos isso ou por meio de emenda do próprio autor do projeto, uma possibilidade, já precedentes na casa, ou faremos isso em contato com o relator quando ele for designado para que o pair pairing seja previsto na proposição. Junto com o pair pairing, um selo de reparabilidade para ajudar o consumidor na tomada de decisão na compra de aparelhos, como você mencionou, Vitor, que a gente não sabe ainda o que são esses aparelhos essenciais. Talvez esse tema possa ser delegado para o regulamento, porque o Poder Executivo tem muito mais condições, é muito mais ágil para fazer isso, atualizando uma lista constante de um regulamento, dizendo quais são os aparelhos considerados essenciais para que a reparabilidade seja mais efetiva, seja mais rápida, do que se isso estiver previsto na lei. Se a gente coloca isso na lei, a gente engessa e depois um dispositivo que está lá, que deixou de ser essencial, ele continua lá e a gente precisa de um novo projeto de lei para alterar aquela lista, ou um que surgiu, que nós não prevíamos, nós precisamos de um novo projeto de lei. Então, são casos como esse que a gente precisa trabalhar de forma articulada, Legislativo e Poder Executivo, que tem muito mais agilidade para fazer isso, atualizando o regulamento para fazer isso. Vitor Hugo, quer comentar? Se você quiser comentar desse aspecto, você acha viável? Sempre é viável, né? Só o tempo do poder público que acaba sendo diferente. Né? Uma situação que é bastante presente é a atualização do próprio decreto do SAC. Né? Nós falamos sobre diálogo do consumidor com o fornecedor, de espaços também de redução de judicialização. Eu tenho reforçado muito isso. Quando se fala do quanto é crescente o número de judicialização no país, é importante verificar também os dados da plataforma consumidor.gov.br, que o consumidor, em regra, quando ele reclamava e apontava o serviço de atendimento ao consumidor como um problema na reclamação, ele era o 6º, 8º item mais reclamado. E em alguns setores, o saque passou a ser
o terceiro item mais reclamado, sendo que os 2 primeiros são situações que não são direcionadas especificamente com a empresa, porque tem uma variante que pode gerar para aquele setor aquele problema. Tá? Então, quando se fala de atualização do decreto SAC, isso nós estamos fazendo, né, estudando, tramitando essa proposta desde março de 2023. Tá? Então, quero anunciar que essa semana, ainda que curta, ou amanhã, que vai ser amanhã ou início da próxima semana, nós temos uma minuta oficial da Secretaria Nacional do Consumidor como uma proposta de um novo decreto do SAC. Né? E passa exatamente por isso, por esse entendimento, por esse diálogo, por esse espaço de conversa, de atendimento das demandas dos consumidores, a partir de um princípio que é muito claro. Tá? Quem gera o problema é que tem que resolver. Então, se eu tenho um fornecedor que eventualmente trouxe uma situação que tem uma demanda para o consumidor, é ele que tem que resolver. Nós não temos que jogar essa responsabilidade nem para o Poder Executivo, tampouco para o Poder Judiciário, mesmo sabendo que todos somos responsáveis. Tá? E aí, quando se tem essa proposta ou qualquer outra que venha a ser feita, é importante, é necessário, mas temos que considerar também o tempo hábil e todas as discussões. Se nós trouxermos todos os atores, todos os interessados para que possam discutir o tema, e se for uma discussão séria, ela é sim uma discussão de um prazo maior. Alongada, né? Exato. Daniel, agora vocês lidam também, e existem várias realidades jurídicas em muitos países, né? Você acha que a aplicação dessa lei que existe na França, você acha ela viável aqui para nós, para alongar mais a discussão? Eu acho que sim, e acho que o melhor índice que a gente tem no Google são justamente os fabricantes de equipamento do Android. No Brasil tem uma indução nossa para isso, mas nenhum deles exige parts pairing, nenhum. E todos eles, para se certificarem pelo Android, por uma série de questões de segurança, de proteção de dados pessoais, de privacidade, eles precisam seguir algumas regras. E aí tem uma questão fundamental, que é que o telefone celular e outros dispositivos móveis, eles possam ser reparados com ferramentas comuns, por exemplo, e eles estão sujeitos pela integração mais moderna entre hardware e software a um diagnóstico online. Então a pessoa tem um problema com o celular, qualquer marca que seja, se ele usa o Android, a pessoa consegue fazer um diagnóstico rápido. Se preciso de assistência técnica especializada, tem uma rede de empresas certificadas que podem auxiliar, mas ela também pode ver vídeos na internet e conseguir ela mesma, de novo, com ferramentas comuns, se for uma pessoa curiosa e interessada, resolver o problema por conta própria. E aí a gente, com isso, tem um resultado no caminho da desjudicialização, que é super interessante. Tem mais de 100 milhões de telefones Android, a gente não tem o número exato, nas mãos de brasileiras e brasileiros em atividade hoje em dia. Eu não fui autorizado a dar o número exato, tá? Mas são mais de 100 milhões. Hoje, a Camila, trabalhando no meu time com as demandas de consumo, me atualizou, a gente tem menos de 30 ações judiciais e reclamações administrativas somando Procons e consumidor.gov. Esse é o resultado de uma política que justamente se preocupa em empoderar o consumidor, dar informações claras e precisas e se certificar de que a rede de empresas envolvidas, que hoje aí não é a interpretação jurídica, mas se torna uma parte essencial das nossas vidas, que é a inclusão digital por dispositivos móveis, ela não se torna um obstáculo, não se torna uma dor de cabeça e que exija um caminho tortuoso, em particular, repito, num país tão diverso, tão grande, tão assimétrico e com tanta vulnerabilidade quanto o nosso. Muito bem. Bom, como eu comentei, a Proteste mesmo, a Euroconsumers puxa uma campanha, né, de conscientização. Queria só que vocês comentassem, para finalizar, a respeito do que vocês acham dessa tomada de consciência aí por parte do consumidor a respeito do tema. Então, alguns minutinhos para cada um, como já a conclusão final do nosso painel. Obrigado. A gente fala de informação, de educação ao consumo. Né? E é um processo também que é constante. Se nós falamos de uma sociedade de consumo que muda, né, uma sociedade de modo geral, que tem uma constante transformação, o consumidor precisa receber essa informação.
esse processo que precisa também identificar quem é esse consumidor que recebe essa informação/formação. Tá? Porque uma linguagem ou um direcionamento que trata e compreende o consumidor a partir de uma ideia de compreensão média, né, ela é equivocada. Porque nós temos que direcionar as questões reconhecendo também a vulnerabilidade daqueles que mais vulneráveis são, e essa vulnerabilidade num sentido informacional, não só da ausência da informação, mas de compreender a informação que é repassada. Considerando situações relacionadas a idosos, a crianças, a adolescentes, boa parte, um número considerável da população brasileira, ainda que ela não seja analfabeta, ela consegue escrever um nome, ela consegue fazer uma leitura, mas ela não consegue compreender aquilo que lê. Então, quando nós falamos de um processo de informação e educação para o consumo, talvez em muitos dos pontos no Brasil a gente tenha que falar de uma alfabetização para o consumo, que é algo aquém da educação. Tá? Então, esse processo como essencial, eu acho que todo em qualquer setor, quando se fala de um encaminhamento para solucionar algum problema, sempre vem a palavra educação. Tá? Mas ninguém coloca instrumentos de como efetivar, de como transformar, de como fazer. Tá? E aqui, acho que essa é uma consideração importante. A formação, a informação, ela exige para muitos casos uma formação, uma alfabetização muito necessária para que possamos chegar em um segundo momento, que é educar o consumidor e reconhecer quem é aquele que recebe essa informação. Tá? Muito bem, obrigado. E se essa é a manifestação final, quero agradecer mais uma vez, né, em nome da Secretaria Nacional do Consumidor, passar aqui o meu sentimento com esse evento, um debate sério sobre a proteção do consumidor, trazendo lideranças, setores que de fato importam para as relações de consumo no país, né? E que possamos, não só dentro desse processo de tropicalização, que o Brasil possa de fato ter orgulho daquilo que faz e que não só copie exemplos estrangeiros, mas que daqui também saiam bons exemplos para tratamento, proteção e defesa dos consumidores e, antes de tudo, a harmonização das relações de consumo. Muito obrigado. Obrigado, Vitor Hugo. Daniel, já aproveita que está com o microfone. Bom, foi um prazer, vou pegar carona na fala do Vitor Hugo, gostei muito dela. Acho que são 2 pontos. O primeiro é que tem soluções que a gente desenvolveu por causa da experiência brasileira, algumas tristes, né? Tem um modo do telefone hoje para evitar furtos rápidos por motocicleta, mas tem algumas como o modo de reparo que ajudam uma população que precisa de mais educação para o consumo e sobre a própria segurança. E quando a pessoa deixa o celular para ser consertado por alguém, ela não precisa compartilhar a senha e tem garantida a proteção dos dados que estão no telefone enquanto ele está com uma prestadora de serviço especializada. Então, acho que tem um enorme interesse nosso, um esforço em particular dos times da empresa que estão aqui no Brasil em falar português, em trabalhar com multimídia, com vídeo, justamente na linha da educação para o consumo. E acho que o segundo ponto é que nos últimos 5 anos a gente viu 35 milhões de brasileiras e brasileiros se incluírem digitalmente, pela primeira vez começarem a ter acesso à internet frequente por telefones Android. Isso é uma enorme responsabilidade para nós. A missão da empresa é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente úteis e acessíveis, o que significa, ao fim e ao cabo, que a gente precisa servir todas as pessoas onde quer que elas estejam. E para isso tem um ecossistema em que os telefones, de novo, né, são baratos, não são daninhos ao meio ambiente, dão mais poder, conhecimento, liberdade e inclusão é fundamental e a gente gostaria de ser vistos como parceiros não só dentro desse ecossistema, mas também do Poder Legislativo, do Poder Executivo, para iniciativas de educação para o consumo, mas também para iniciativas de proteção ambiental. Muito obrigado, João, pelo convite, um prazer estar com vocês hoje. Obrigado. Rogério. Eu queria só descrever a alegria que foi quando nós recebemos lá no gabinete do senador Ciro o Dr. Henrique Lian, da Proteste, porque foi um encontro de afinidades e de propósitos. A campanha, e dito isso, eu falaria sobre a importância da campanha. A lei, quando essa proposição
virar lei, a lei não muda a cultura, mas uma campanha tem esse poder de mudar a cultura. Aqui em Brasília a gente tem um exemplo clássico, que é o da faixa de pedestre. O respeito à faixa, o necessário respeito à faixa de pedestre está previsto no Código de Trânsito, mas quem é que lê o Diário Oficial da União, o Diário Oficial do DF, para ver o que é que está publicado, o que é que se tornou lei? As campanhas que o governo de então fez, relembrando a população, os motoristas, de se respeitar a faixa de pedestre, essas campanhas foram muito mais relevantes do que a própria lei. No que diz respeito, portanto, à reparabilidade, as campanhas como essa, conduzidas pela Proteste, têm mais potencial de mudar cultura de comportamento do que a própria lei. E lembrando o que o Vitor Hugo disse, a gente está tratando, especialmente quando a gente fala de celulares, de um item que mexe muito com o conceito da própria vulnerabilidade do consumidor. Certos aparelhos celulares, especialmente os mais caros, eles mexem muito com as emoções das pessoas. Eu vou pedir licença para dar um exemplo pessoal. Eu precisei dissuadir a minha secretária lá de casa, que é uma pessoa que tem uma renda mais baixa, de pagar quase 10 mil reais por um aparelho de telefone. Lembrando a ela que ela mora de aluguel, que ela é mãe solteira, que ela tem 2 filhos, mas ela estava absolutamente decidida a gastar uma quantia absolutamente desproporcional à renda dela com um aparelho desse, porque mexe muito com as emoções. E essa mesma pessoa que paga tudo isso por um telefone hoje, se ela não tiver garantido o direito à reparabilidade, se ela não estiver protegida contra a obsolescência programada, ela vai daqui a 1 ou 2 anos gastar a mesma quantia ou mais por um novo aparelho. Eu dizia, né, que esse projeto tem, a meu ver, a felicidade de articular quase todos os princípios do artigo 170 da Constituição, e ele articula ainda mais outros 2 que eu não mencionei. O respeito à propriedade privada, vocês devem conhecer o caso clássico da Ferrari, né? Você compra uma Ferrari, e se você muda a cor da Ferrari, você entra numa lista negra da montadora e você não pode nem comprar mais um carro daquela marca. Você é dono, mas você não é dono 100% do veículo que você comprou por $1 milhão, mais do que isso. Então, a reparabilidade você poder reparar como você quiser, onde você quiser, a que preço você quiser ou puder pagar, você se tornar efetivamente dono do bem que você adquiriu. E o ponto que nós teremos daqui para frente, como eu mencionei, é como nós vamos lidar com os fabricantes, com os produtores. As campanhas educativas vão fortalecer o nosso consumidor, talvez aproximando mais do nosso consumidor em termos de respeito à cultura de respeito ao consumidor que há nos Estados Unidos. Nós ainda não temos essa cultura de respeito, porque nós vamos muito para o judiciário em busca desse respeito, e ao fazermos isso, nós vamos estar fortalecendo também um aspecto que está lá no 170 também, a soberania nacional. Nós vamos precisar que essas empresas se submetam ao nosso ordenamento jurídico.